Essa semana eu postei um vídeo aqui no YouTube falando sobre O Diabo Veste Prada, analisando o comportamento de alguns personagens, dos personagens principais, inclusive. Então dá uma olhadinha se você não viu ainda. Mas hoje vai ser um vídeo mais rapidinho. Quero dar dicas para vocês não se perderem no mundo corporativo. É fato. Quando a gente está amadurecendo profissionalmente, e isso não tem a ver com idade, tá? Tem a ver com experiência. Quando a gente está nesse processo de amadurecimento profissional, a gente passa por cada situação. Tem situações que, quando é a primeira vez, a gente acha que fica refletindo: ai, será que isso é normal? Será que isso não é normal? E quanto mais o tempo passa, mais experiências a gente vai entendendo que às vezes a gente está passando por coisas até traumáticas no ambiente corporativo. Então, quando a gente pensa em trabalhar, por exemplo, em multinacionais, normalmente empresas grandes, ou empresas que têm uma cultura muito forte. Isso não necessariamente são empresas multinacionais ou empresas grandes. Digamos que tem uma empresa que você vai trabalhar que tem uma cultura muito familiar. Então, todo mundo que entra ali entra para uma família, como se fosse uma família. Ai, todo mundo é muito próximo, todo mundo quer te ajudar em tudo, não sei o quê, aniversário todo mundo tá te abraçando. E a gente se sente acolhido num ambiente assim, né? Normalmente. Quem não gosta de abraço quer sair correndo, né? Mas normalmente a pessoa gosta de se sentir num ambiente assim, principalmente quando é o seu primeiro dia, principalmente quando você está começando, né, no trabalho, que você está querendo aquele acolhimento. Mas é difícil quando você está num ambiente assim, porque você acaba se perdendo muitas das vezes. E por que que eu digo isso? Quando a gente está falando desses ambientes mais familiares, mais próximos, não sei o quê, tem gente que acaba confundindo as coisas. Ah, e começa com querendo agradar o outro, começa querendo isso, aquilo, mas acaba sendo um pouco forçado. É isso que eu quero dizer. E quando a gente fala, por exemplo, de empresas grandes, de multinacionais, que já tem aquela cultura toda imposta, né? Uma empresa que está no mercado, não sei o quê, é uma situação diferente. Então, por exemplo, a gente está trabalhando numa multinacional que tem, né, é muito acelerada. Então, todos os processos são assim, assim, assado. Você não tem que ficar toda hora falando pro seu chefe o que você tá fazendo, mas se você teve uma reunião do to-do lá, que normalmente eles falam assim, né, que é basicamente o próximo passo, né, para você ter dar seguimento ao seu trabalho. Você tem que ter tudo na ponta da língua, porque se você se enrolar ali, você já vai tomar uma chamada, né, às vezes na reunião mesmo. O certo é ser no particular, mas a gente sabe que nem todo mundo é assim. Pois bem, tem empresas que têm cultura X, tem empresa com cultura Y. Como que a gente faz como profissional para não se perder nisso tudo? Primeiro, você precisa se conhecer muito bem. E isso às vezes é difícil, às vezes você não está se conhecendo tão bem e já está trabalhando numa empresa muito grande e você acaba se perdendo. Então, o que eu considero como algo que pode ajudar? Algumas dicas. Primeiro, comece o processo de se conhecer. Se você já não é um profissional que já entende como que você funciona, entende como outros lugares funcionam, se você está começando, é o seu primeiro emprego, vai com calma. Tenta analisar o ambiente, analisa o lugar que você está trabalhando, como que as pessoas se comportam, como que o seu chefe fala com você, como que outras pessoas falam com o chefe, isso é muito importante. E aí você vai percebendo que você precisa ter um jogo de cintura no trabalho. Não é ficar puxando o saco dos outros o dia inteiro, igual muita gente faz. Eu detesto gente que puxa saco, inclusive. Nunca gostei disso. Ah, para subir de cargo você tem que puxar saco. Não, você tem que ser competente. Mas você precisa sim ter jogo de cintura. Você tem que ter bons relacionamentos. Você tem que se dar bem com as pessoas, né? E mostrar o seu valor. Senão não adianta. Você tem que ser a pessoa dos resultados, né? Senão você só vai ser uma pessoa que tá puxando o saco, né? Não vale a pena. Então, comece esse processo de se conhecer, de entender o ambiente que você está pertencendo, de entender qual o negócio que está rodando ali no meio. E aí você vai entendendo um pouco mais, vai percebendo a atitude de algumas pessoas com você, outras pessoas também, e aí você vai criando essa maturidade, vai criando uma casca legal. Outro ponto. Lembra que você precisa ter equilíbrio. Você não pode. Eu acho que não é legal, né, inclusive, você ficar puxando o saco de todo mundo, você ficar se forçando o tempo todo, nossa, mas eu preciso vestir a camisa da empresa, meu Deus. Não, você tem que entregar o seu trabalho muito bem feito, isso é óbvio, mas você tem que ser uma pessoa que pensa diferente. Não necessariamente significa que você tem que ficar agradando todo mundo o tempo todo. O importante é você ir construindo essa maturidade profissional. Então, o equilíbrio. Nem entrar lá, ai meu Deus, eu não gosto de ninguém, não vou falar com ninguém. Você tem que, no mínimo, falar com as pessoas, ter educação, até porque você precisa falar com outras pessoas. Nenhum setor de empresa funciona sozinho.
A gente sempre precisa falar com alguém em algum ponto, mas você também não pode mergulhar naquilo ali e deixar as pessoas entrarem na sua cabeça, deixar de ser quem você é nesse processo. Então, essas dicas vão te ajudar, pelo menos, nesse processo. Não é algo que, vai solucionar minha semana, não vou me perder de forma alguma. Seguindo isso que eu falei, muito provavelmente não vai se perder, mas é importante você ter o conhecimento de si mesmo, do que você gosta, ambientes que você gosta de estar ou não gosta, e principalmente a última dica valiosa: entenda a sua intuição, ouça a sua intuição. Às vezes o corpo, às vezes algo dentro da gente fala que aquele lugar não tá sendo legal, tá afetando sua mente, tá afetando sua vida, e você não dá ouvido. O salário é bom, mas o salário vale a sua saúde? O salário vale o tanto de tempo que você tá perdendo, às vezes em casa tendo que trabalhar depois do horário? Eu sou a Renata, caso você não me conheça. Aqui no canal eu falo sobre saúde mental, falo sobre desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano. No fim das contas, eu falo sobre evolução, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha para aquela pessoa que quer ouvir essa mensagem, ou se serviu para você, ótimo também. Me siga nas redes sociais e logo menos vai ter vídeo novo no canal. Tchau, tchau.